Federal prepara o lançamento do programa Desenrola 2.0, voltado à renegociação de dívidas de brasileiros que ganham até 5 salários mínimos. A proposta contará com novas regras para o uso do FGTS e permitirá que os trabalhadores usem o saldo para quitar dívidas se tiverem valor suficiente para pagar o débito integral. Ou seja, não será permitido usar os recursos para abater apenas parte da dívida. Na prática, quem deve, por exemplo, R$5.000 e tem esse valor no FGTS, poderá utilizar os R$5.000 para quitar a dívida. Mas, se a dívida for maior que o saldo disponível, o acesso ao recurso não será liberado para essa finalidade. A equipe econômica, liderada pelo ministro Dario Durigan, negocia os detalhes do programa com bancos e tenta fechar um acordo sobre os juros que devem ter teto de 1,99% ao mês, abaixo do previsto inicialmente. Um modelo prevê ainda descontos de até 80% nas dívidas, com garantia do governo em caso de inadimplência. Ou seja, se a pessoa deixar de pagar as parcelas, o governo banca. O programa será direcionado a quem ganha até 5 salários mínimos. A iniciativa surge em um momento de endividamento recorde das famílias brasileiras que chegou a 49,9% em fevereiro, segundo dados do Banco Central do Brasil, e é vista como uma tentativa de aliviar a pressão sobre o orçamento doméstico e melhorar o ambiente econômico. Letícia, para terminar, para fechar, né, a sua participação no programa hoje sobre essa questão do Desenrola 2.0. A gente falou aqui, tem um endividamento recorde na população por várias razões. Temos juros altos, temos questão do mau uso de consignados, temos as bets eu vou até falar depois, né? Depois da Letícia falar, vou falar um pouco da questão da dívida nas bets, que é o assunto que eu escrevi hoje na minha coluna no UOL. Mas eu queria que você falasse um pouco da dimensão política eleitoral disso aí. Vai pegar até 5 salários mínimos, Lula precisa crescer, ele está de olho exatamente nessa categoria, nesse grupo social de 2 a 5 salários mínimos. Ele achava até que a questão da isenção do imposto de renda para quem ganha até 5 mil cascalhos por mês ia fazer um efeito rápido junto a esse grupo, porque ia sobrar um dinheiro, quase R$300 por mês, e ele não viu ainda um resultado eleitoral nesse grupo. E agora, com o Desenrola, como é que você avalia isso? Como é que você analisa isso? Essa é mais uma esperança para a equipe do Lula de agora falar, não, esse programa aqui vai mudar o humor da sociedade, porque o que eles estão olhando é que a sociedade brasileira está muito mal-humorada com o presidente Lula. E estão tentando resolve de alguma forma, porque nada do que a gente está fazendo está resolvendo. Então, o Desenrola 2.0 vem para isso também. Não, agora aqui, galera, uma boa parte da população, uma parte significativa, grupos importantes eleitorais vão conseguir resolver a dívida deles e vão melhorar o humor com o presidente Lula. Sakamoto, eu acho que isso ainda vai ter um efeito limitado no humor da população, porque pode resolver para um grupo importante, sim, só que são muitos problemas e a economia está sendo um problema muito grande para uma parcela muito expressiva do eleitorado em 2026. O que o entorno de Lula olha e fala? A gente não pode ter o risco de se formar uma bolha que depois essa bolha não fura. Um mau humor tão grande contra o Lula que qualquer candidato, seja ele o Flávio ou outro, que esteja melhorzinho ali, que comece a ser o polo de aglutinação para formar um voto contra o Lula em outubro. Então, o entorno de Lula vê isso com uma maneira muito clara, está muito preocupado, buscando saídas, está vendo os preços não estão despencando, né? Que tu vai no supermercado e hoje, nossa, você consegue comprar muito mais coisa do que na semana passada, do que no mês passado. Isso não está acontecendo, a inflação continua alta. Essa é mais uma medida paliativa, mas que não resolve de vez o problema que o governo tem em mãos. Só para finalizar, o que eles falam muito nos outros governos, o Lula conseguiu construir políticas públicas muito grandes e muito importantes que a sociedade olhou e falou, bom, aqui eu consigo mudar o patamar da minha vida. No governo Lula 3, isso não está acontecendo. A gente está ali lutando contra um ambiente econômico que está hostil, que já vem de antes, mas que está hostil, está ruim, num momento em que
o planeta Terra, né, está polarizado na questão política, não é apenas no Brasil. A gente vê isso na América Latina, a gente vê isso na Europa, a gente vê no planeta, pelo menos todo o Ocidente está muito polarizado politicamente. Então, é um momento que é muito desfavorável para o presidente Lula. Eu já ouvi de pessoas próximas a ele que ele está assim, no pior momento da campanha, da pré-campanha, tá num dos piores momentos do governo, e que eles estão o quê? Buscando o motivador do voto. O motivador do voto vai ser o quê? Um mau humor em relação ao Lula, uma análise, sou a favor de Lula, sou contra Lula, é mau humor, não é? É a economia, é a segurança pública, qual que é o motivador do voto? Porque do jeito que está muito ruim e vai ser muito difícil chegar em outubro, Sakamoto. Letícia Casado, colunista aqui do UOL, diretamente de Brasília. Letícia, obrigado pela participação aqui no UOL News, segunda edição dessa segunda.